Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal. Meu nome é Henrique e aqui eu costumo compartilhar dicas e estratégias, basicamente com o objetivo de parar de procrastinar. Eu já falei em alguns vídeos no passado, mas vou falar de novo. Uma das coisas que o seu cérebro faz quando ele quer procrastinar é se distrair. São duas coisas, na verdade, que ele faz, né? A primeira coisa que ele faz ou é achar alguma racionalização para não fazer aquilo naquele momento. Então você tem alguma coisa para fazer de manhã, por exemplo, e aí você vai dar aquela procrastinada e aí o seu cérebro fala para você: "Ah, vamos jogar isso para frente, vamos fazer à tarde, ou vamos fazer amanhã, ou eu tô sem tempo agora, ou eu tô com muita dor de cabeça, ou enfim, tem que tomar banho primeiro, ou qualquer coisa que você tem que fazer que joga aquela tarefa para o futuro. Essa é uma das formas que o nosso cérebro tem de procrastinar, é racionalizar. E a segunda forma é se distrair. O nosso cérebro, ele adora algumas distrações, principalmente porque a distração, ele ganha nas duas frentes. Ele evita fazer alguma coisa que ele não quer fazer e, ao mesmo tempo, ele ainda consegue a gratificação instantânea de fazer alguma outra coisa que para ele é mais prazerosa, mas que para você não é tão prazeroso assim. Enfim, vamos para os conceitos. Se você procurar no dicionário, distração vai ser alguma coisa relacionada à falta de foco. Não deixa de ser verdade, lógico, mas aqui, só para explicar um pouquinho diferente, a gente pega um conceito um pouco diferente. Mas o da falta de foco, lógico que ele se aplica. Mas vamos lá. Basicamente, toda vez que você quer fazer alguma coisa, toda vez que você vai trabalhar em alguma coisa, trabalhar em você, algum objetivo que você tem dois caminhos para seguir. O caminho da direita e o caminho da esquerda. Eu não tô. O caminho da direita e da esquerda aqui é mais para dar como exemplo, não tem nada, não tem nenhuma conotação política escondida no meio, nem nada disso não. Relaxa. O da direita são as ações que você faz que te deixam cada vez mais próximo do seu objetivo. E esse caminho da direita a gente chama de tração. Não é atração, é que quando eu falo rápido dá a impressão de que é atração, mas não é, é tração. É quando você pega a tração e você faz as coisas que você tem que fazer, as coisas que te deixam mais próximos daquele seu objetivo, daquela sua meta e tudo mais. Enfim. E aí tem o caminho da esquerda, que é justamente a distração, é o inverso da atração. Ou seja, é quando você faz alguma coisa, ou várias coisas, que te deixam cada vez mais longe do seu objetivo. A gente tem uma noção equivocada de que quando a gente está distraído, a gente só está dando um break, né? Dando um tempinho que daqui a pouco a gente vai voltar a trabalhar e tudo mais. Então dá a impressão de que a gente só tá parado no fixo ali, né? Mas a verdade é que não. A verdade é que ou você está sempre caminhando para a direita ou você está caminhando para a esquerda. Porque por mais que a distração em si, o que você está fazendo em si, não tem nada a ver com o seu objetivo, você está perdendo tempo. E é um tempo que você poderia estar investindo naquele seu objetivo, que é o custo de oportunidade. Na área de economia eles chamam de custo de oportunidade. É sempre importante você lembrar que o objetivo, de maneira geral, não é só fazer as coisas certas. O objetivo também é deixar de fazer as coisas erradas. E a distração entra nesse campo de coisas erradas que você tem que deixar de fazer. Antes também é importante você lembrar que existe uma diferença muito grande entre distrações e urgências. A maioria das suas distrações não são urgências, mas todas as suas urgências vão ser distrações, naquele sentido que eu falei do dicionário do foco, da falta de foco. Ou seja, se você está focado em alguma coisa e acontece alguma coisa urgente, óbvio que você vai perder o foco naquela atividade que você estava fazendo, mas como é urgente, não tem para onde você correr. Então, às vezes, sei lá, você está trabalhando e aí você recebeu uma ligação e um familiar seu está no hospital. Essa é uma urgência, então você tem que largar tudo e ir para lá. Ou urgências que acontecem dentro do trabalho também. Isso vai acontecer, isso não é considerado uma distração, é simplesmente uma urgência, um fogo que precisa ser apagado, não tem o que fazer, não tem para onde correr. A distração não é urgente. Distração, ela é, na verdade, quando você está sentindo algum tipo de dor ou desconforto. Nem necessariamente dor, dor acho que não se aplica tanto aqui, pelo menos a palavra dor, mas a palavra desconforto. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Primeiro, é importante você também lembrar que o inverso da distração não é só atração, é aquele estado de flow. Você já deve ter ouvido falar por aí, ou se você não ouviu, é aquele estado de fluidez, que é quando você começa a trabalhar em alguma coisa, no seu trabalho, ou alguma coisa que você está querendo fazer, que vai em direção aos seus objetivos, e você se vê tão apegado naquilo, você se vê tão mergulhado naquilo, que você nem vê para onde o tempo passou, para onde a hora passou. Esse estado de flow
vários estudos já mostraram que ele aumenta a sua produtividade em torno de 400%. Mas é super difícil chegar nesse estado de flow, porque você tem várias coisas que te distraem o tempo todo. E às vezes até quando você chega, a distração pode quebrar esse estado de flow, e aí voltar para ele é muito difícil. Não sei se você já trabalhou em algum tipo de escritório ou não, não sei o que você trabalha, mas eu já trabalhei em escritório na área administrativa mesmo, e você percebe que a maioria das pessoas elas ficam distraídas o tempo todo. Estado de flow é muito raro, muito, muito raro. Tem vários problemas aí no meio, mas é importante, todo mundo sabe disso, na verdade, isso é um elefante no meio da sala, que todo mundo vê, mas ninguém quer comentar. E a verdade é que quando você trabalha no escritório, você vê que a maioria das pessoas elas passam a maior parte do tempo não trabalhando. A produtividade mesmo delas, se você pegar as horas que elas foram extremamente produtivas, elas trabalham, sei lá, 8 horas por dia ou 10 horas por dia. Se você conseguir pegar todas as horas produzidas mesmo, que surgiu alguma coisa daquele horário, vai dar aí umas 3 horas, 4 horas no máximo. Mas vamos lá. Falando em distração, você tem então 4 passos que você tem que seguir para você conseguir atingir esse objetivo de parar de ser distraído o tempo todo. Lógico que você não vai conseguir eliminar 100% das suas distrações e tudo mais, mas é importante saber que no presente, no momento atual, é muito provável que a sua distração seja muito mais custosa para você do que você imagina, né? A palavra distração dá a impressão de que você só parou para fazer alguma coisinha pequena, tipo, vou ver meu e-mail rapidinho, 2 minutos e tudo mais. Mas se você somar as distrações que você teve no dia e as distrações que você tem durante a semana, você vai ver que é gigante a quantidade de tempo que você passa sem fazer absolutamente nada. Mas isso também a gente vai conversar um pouco mais lá na frente. Vamos lá. O primeiro passo é você conseguir lidar com seus gatilhos internos. Quando você procura sobre distração na internet, você vai achar vários artigos e vídeos e tudo mais. Geralmente, 90% desse daí, porque eu já procurei muito, 90% desses artigos e desses vídeos, as pessoas sempre focam geralmente no celular, né? Fala que o grande vilão da distração e tudo mais, responsável pela sua distração é o seu celular e as coisas e tudo mais, as notificações que você recebe, ou então o videogame que está na sua sala, se você trabalha em casa, né, a televisão, enfim, jogando a culpa sempre para as coisas. Mas a verdade é que a distração ela vem de dentro, ela não vem de fora. O seu celular, ou o seu videogame, ou a sua televisão, ou a sua geladeira, enfim. Nenhuma dessas coisas aponta uma arma para sua cabeça e exige você se distrair naquele exato momento. Você se distraiu porque você se distraiu. Então vem de dentro primeiro. Por isso que é importante você aprender a lidar com os seus gatilhos internos. E eu falo lidar porque você não consegue excluir, né? Você não consegue deletar esses gatilhos internos. É impossível. Como eu falei lá no começo, os cientistas já conseguiram descobrir que a verdadeira real causa da distração é porque você está sentindo alguma dor ou algum desconforto. Geralmente é desconforto. E aí, como o seu cérebro não gosta de sentir dor, não gosta de sentir desconforto, ele vai lá e força você a se distrair, força você a ficar distraído com alguma coisa para trazer alguma gratificação instantânea, algum prazer instantâneo. Então você foge da dor, que é aquele desconforto, e você busca o prazer ao mesmo tempo. Mas lógico, é importante lembrar que o desconforto por si próprio, ele não é algo necessariamente ruim, tá? Porque, afinal de contas, os cientistas já conseguiram descobrir que o nosso cérebro ele é meio que programado para se sentir desconfortável a maior parte do tempo. E foi por causa disso que a gente conseguiu ficar vivo até agora. Porque a sociedade como a gente conhece, ela surgiu muito recentemente, mas a raça humana existe aí há pelo menos 200 mil anos. Então, a sociedade tecnológica você pode colocar aí nos últimos, sei lá, 100 anos. Então, 100 anos dentro de um período de 200 mil anos é basicamente nada. E, durante esses 200 mil anos, a gente precisava se sentir desconfortável o tempo todo para poder ficar alerta o tempo todo, porque a gente basicamente corria risco de vida, ou risco de morte, como você quer chamar. A gente basicamente corria esse risco 24 horas por dia. Hoje, você não tem essa preocupação total, porque você pega o celular com o iFood, você pede comida, na geladeira deve ter um monte de comida, você tem água potável facilmente aí na sua casa, etc e tal. Coisa que era super difícil de encontrar, super difícil de conseguir, né? Principalmente comida, abrigo, segurança. Se você quiser, você vai dormir, a única coisa que você tem que fazer é trancar a porta da sua casa e dormir. 200 mil anos atrás era bem diferente. E aí por isso que a gente acabou desenvolvendo esse desconforto de maneira geral na nossa cabeça, né?
Porque o desconforto é o que deixa a gente alerta, é o que deixa a gente pilhado para fazer alguma coisa. E a gente precisava ficar pilhado no passado, a gente não podia ficar extremamente confortável, porque quando você fica extremamente confortável, você pode acabar virando presa. E como eu falei, vários estudos mostram que o desconforto é muito mais comum na nossa mente, né, durante um período de tempo. Se você pegar um período de tempo de 30 dias aí, boa parte desses 30 dias você mais vai se sentir desconfortável de alguma forma do que confortável, e é por conta disso que acontece essas distrações. O seu cérebro não gosta de se sentir desconfortável, mas ele força do mesmo jeito. É meio contraditório, mas é assim que funciona. Os cientistas descobriram 4 razões por que a gente não se sente satisfeito a maior parte do tempo, ou seja, por que a satisfação ela é temporária. Você já deve ter sentido isso na pele, quando você se satisfaz com alguma coisa, aquela satisfação ela geralmente tem um pico e depois ela cai. Ela não dura para sempre, independente do que aconteceu com você. A primeira razão é porque a sua mente não gosta de tédio. Então, quando você fica muito satisfeito, você fica muito confortável, e a zona de conforto ela é tediosa. E o nosso cérebro não gosta de tédio, porque tédio significa que você fica relaxado e aí você pode se colocar em perigo, levando em consideração aquilo que eu falei sobre a evolução e tudo mais. A segunda razão é porque o nosso cérebro é programado para prestar atenção em mais coisas negativas do que as coisas positivas. E o porquê disso é a mesma coisa de sempre, que eu já falei, porque você precisava prestar atenção no que poderia te matar quando você, né, quando você vivia na selva e vivia lá no Homem das Cavernas e tudo mais. Ele precisava saber exatamente o que poderia matar ele. Então, se você está num local lá e um arbusto se mexe, automaticamente aquele arbusto se mexendo tem que ser um sinal vermelho para você, e não um sinal verde. Porque se for um sinal verde, você vai checar alguma coisa lá, e é alguma cobra ou algum outro bicho, e você acaba morrendo. Então a gente passa mais tempo, o nosso cérebro ainda é programado para passar mais tempo focando nas coisas erradas, nas coisas negativas, do que nas coisas positivas ao nosso redor. A terceira razão é porque o nosso cérebro também ele faz um negócio chamado ruminação, que é quando você fica relembrando e pensando eventos negativos ou experiências negativas que aconteceram com você no passado. Ele fica tocando essa imagem o tempo todo para você o tempo inteiro, que é para você aprender e você não fazer igual no futuro, com o mesmo objetivo de te manter vivo. E a quarta razão é uma que se chama adaptação. Adaptação, você já deve ter ouvido falar quando a pessoa ganha na loteria, e aí a pessoa ganha na loteria, ela fica super feliz, e pouco tempo depois, na verdade, tem um estudo científico que mostra isso, que o nível de felicidade da pessoa volta para o mesmo nível de felicidade de antes dela ter ganhado na loteria. Quando eu li esse estudo pela primeira vez, eu pensei, isso aí, cara, com certeza ele não sabe gastar dinheiro, tudo mais. Você deve pensar a mesma coisa quando ouve isso. É porque ele não sabe fazer compras e tudo mais. Mas a verdade é que isso acontece mesmo. Essa adaptação do nosso cérebro, ele faz a gente voltar para o nível anterior que estava antes. Inclusive tem um estudo nos Estados Unidos que mostra que cada vez que você ganha um aumento salarial, a sua felicidade aumenta um pouquinho, lógico, mas eles descobriram que quando você atinge um patamar de 75 mil dólares por ano, lógico, 75 mil dólares por ano é muita grana, e isso foi feito, um estudo já foi feito já faz alguns anos, então a paridade do real e dólar na época que foi feita estava em torno de R$ 2, se eu não me engano. Mas enfim, é muito dinheiro por ano, lógico. E aí a partir dos 75 mil dólares, o seu nível de felicidade não sobe mais. Então as pessoas que vão ganhando mais do que 75 mil dólares têm o mesmo nível de felicidade das pessoas que ganham em torno de 75 mil dólares. Ou seja, o seu nível de felicidade não subiu, ele não aumentou. Mas beleza, vamos voltar para as distrações. Esse primeiro passo, então, você tem que lidar com um gatilho interno. Eu só te passei uma introdução agora para você saber que esse gatilho interno de querer se distrair o tempo todo é comum em todo mundo e é impossível ele excluir, impossível ele sumir. Vamos lá, os 4 passos são. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar o desconforto que precede a sua distração. Então agora que você sabe que a distração é um resultado de algum desconforto que você está tendo, o objetivo aqui é que da próxima vez que você se distrair, se você se pegar de se distraindo, para pensar qual foi o desconforto que você sentiu antes. Não é tão fácil identificar esse desconforto, mas ele existe. Então para pensar, dá uma pensadinha aí, e com certeza tem algum tipo de desconforto que você está sentindo em relação a alguma coisa que você está fazendo. Pode ser até o tédio, inclusive, como eu falei. Às vezes, se você está fazendo alguma tarefa que é tediosa, por exemplo, você está estudando para alguma prova, em algum assunto que você não gosta, em alguma matéria que você não gosta,
aquele tédio pode ser o suficiente para fazer você ativar o gatilho do desconforto, ativar o gatilho da distração, aliás. Mas tenta identificar então qual o desconforto que você está tendo antes de ter aquela distração. O segundo passo é uma sequência do primeiro, obviamente. Então você tem que anotar qual é o desconforto que você identificou. Esse anotar é super importante, porque quando você anota, você libera espaço na sua mente para pensar em outras coisas e ao mesmo tempo você consegue voltar para aquela anotação. E com o passar do tempo, você vai acabar vendo que as suas anotações vão manter um padrão. Então você começa a identificar que existem alguns tipos de desconforto que são maiores para você, que você é mais suscetível a se distrair por causa daquele tipo de desconforto. O terceiro passo é você identificar e prestar atenção na sua fisiologia enquanto você está desconfortável. Porque quando você está desconfortável, alguns estudos já mostraram que as pessoas, claro, os depoimentos são variados, mas as pessoas têm algum tipo de sensação fisiológica no corpo mesmo, e o corpo altera pouco antes dela cair na sua distração, porque o desconforto vem primeiro e depois vem a distração. Então, já alguns depoimentos foram, algumas pessoas falam que a mão fica coçando, né, dá vontade de coçar as próprias mãos. Tem outras pessoas que falam que a pálpebra fica tremendo. Enfim, são algumas coisas que acontecem com o seu corpo na hora em que você está desconfortável, que está doido para se distrair. No meu caso, por exemplo, eu mexo as pernas. Eu já consigo identificar que quando eu estou sentado na frente do computador, trabalhando ou estudando, alguma coisa assim, quando eu estou prestes a me distrair, quando eu estou doido para me distrair, eu percebo que eu estou mexendo as pernas muito rapidamente. Esse é o meu. Mas aí você tem que descobrir qual que é o seu. O quarto passo é você ficar de olho em que a gente chama de momentos de transição. Momentos de transição, como o próprio nome diz, é um momento que fica no meio entre duas atividades. Por exemplo, digamos que esse é um caso meu, tá? Por exemplo, eu estou dirigindo. Esse eu estou totalmente focado naquela atividade de dirigir. E aí o sinal fecha, né? Fica sinal vermelho. E aí eu paro o carro. Aí é um momento de transição entre porque eu estava dirigindo, aí eu parei e aí depois eu vou ter que voltar a dirigir. Nesse momento de transição, me dá uma vontade enorme de pegar o celular e ver o que está acontecendo. Mesmo sabendo que não está acontecendo nada, porque o meu celular, quando eu estou dirigindo, eu não tiro ele, eu não fico com ele no silencioso, ele fica no normal. Ou seja, se acontecer alguma coisa, se o meu WhatsApp apitar, ou se alguma mensagem chegar, ou se algum telefonema acontecer, ele vai fazer barulho e eu vou saber o que está acontecendo. Ou seja, quando eu paro no celular, quando eu paro no semáforo e pego o meu celular para ver no sinal vermelho, na verdade não está acontecendo nada, mas eu fico doido para poder pegar o celular. É um momento de distração que eu tenho. Outro momento de distração que você pode ter, eu tinha também, quando eu estava no escritório, era quando você acaba de terminar uma reunião, por exemplo. Você acaba de terminar uma reunião e você tem que voltar para a sala. Então esse período de terminar a reunião e você voltar para a sala é um momento de transição. É um momento que dá uma vontade enorme de você pegar o celular também e ficar olhando o Instagram, Facebook, etc e tal. A maior parte das distrações nesse momento de transição não tem problema. Por exemplo, essa da reunião. Não tem algum efeito negativo nesse caso, né? Só se você parar no meio do nada e ficar mexendo no celular por meia hora antes de voltar para sua sala. Aí tem um efeito negativo. Mas se você deixar a transição indo, não tem problema. O meu tem problema do carro, porque não é muito saudável ficar parando no semáforo vermelho e ficar olhando o celular o tempo todo. Então, fica atento nos seus momentos de transição, porque são os momentos mais fáceis para a gente se distrair. E o nosso cérebro adora uma distração. Então, toda vez que você tiver um momento de transição, o seu cérebro vai tentar te distrair. E o que você tem que fazer então? Uma das coisas que você pode fazer, tem uma regra que se chama a regra dos 10 minutos. Um terapeuta dos Estados Unidos inventou essa regra, que é quando você já fez os 4 passos, então você já meio que já está começando a se tocar quando que você se distrai, quais são os gatilhos que acontecem quando você se distrai e tudo mais. Você já está ficando mais espertinho. Então quando você está ficando mais espertinho nesse sentido, e você está sentindo que está querendo se distrair, a regra dos 10 minutos eu vou mexer no celular daqui 10 minutos. Eu estou dando a ideia do celular, se o celular for o seu favorito da distração, né? A maioria das pessoas é o favorito da distração, porque ele está sempre ligado, é super fácil mexer e tudo mais. Mas se o seu momento de distração for levantar e ir para a geladeira, por exemplo, muita gente faz isso, né? Abre a porta da geladeira e fica olhando a geladeira, até esquece o que estava fazendo.
Então pensa nisso. Quando você começar a sentir que quer se distrair, você fala, eu vou fazer isso daqui 10 minutos. Então eu vou lá na geladeira daqui 10 minutos. Ou eu vou mexer no celular daqui 10 minutos. Ou então, se você está com vontade de ver o que está passando na televisão, você fala, eu vou lá na televisão daqui 10 minutos. Enfim, esse tipo de coisa te ajuda porque 10 minutos é o tempo mais do que suficiente para aquela vontade de se distrair passar e de você racionalizar que aquela distração, na verdade, está sendo algo ruim para você. E aí você volta a fazer o que você tem que fazer ou o que você estava fazendo antes e não se preocupa mais com aquela distração. Isso funciona bastante. Uma outra forma também é você ressignificar o que você está fazendo. Por exemplo, digamos que você tem uma atividade que você tem que fazer todo dia e que você não gosta. Né? Para a maioria das pessoas é ir trabalhar, né? Ir para o emprego. Mas enfim, vamos fazer uma atividade menor. Por exemplo, lavar louça. Eu, por exemplo, tenho que lavar a louça e eu não sou fã de lavar louça, nunca fui. Mas enfim, tem que lavar a louça. Então, eu ressignifiquei lavar a louça. Então, hoje em dia, eu lavo a louça, sempre que eu não vou lavar a louça, eu coloco música alta para ouvir. E também deixo meu celular longe de mim, porque se eu deixar o celular lá próximo de onde eu estou lavando louça, eu vou querer ficar olhando o tempo todo para ver se está acontecendo alguma coisa ou se não está. Então, para mim, eu sei que no momento de lavar a louça é o momento de ouvir música alta. Uma outra coisa que eu gosto de ouvir música alta é quando eu estou cozinhando. Né? Para mim, eu não consigo ouvir audiolivro quando eu estou cozinhando, esse tipo de coisa. Se você consegue, ótimo. Eu já tentei e eu não consigo. Então eu coloco música mesmo, música alta. E aí, aquela atividade em si acaba sendo muito mais prazerosa. Lógico, lavar a louça é sempre um saco, mas quando eu começo a lavar a louça e a música alta tá tocando, eu não me sinto com vontade de me distrair e de fazer alguma coisa. Tanto que eu lavo a louça cada vez mais rápido, ou pelo menos eu tento lavar a louça cada vez mais rápido. Então esse foi o primeiro passo, aprender a lidar com seus gatilhos internos. Como eu disse, a distração, ela começa de dentro primeiro, para depois vir para fora. Então você tem que aprender a identificar o que está acontecendo com você e aprender a lidar com isso. Vamos lá, o segundo passo é você criar mais tempo para tração. Como eu disse, é tração e não atração. Como eu falei, você tem ou o lado direito, que é a atração, ou o lado esquerdo, que é a distração. Só que você não deixa a questão da atração solta. Então, por exemplo, na área de finanças, se você já estudou um pouco sobre finanças ou segue algum youtuber de finanças e tudo mais, você vai ver que uma das regras básicas de quem está começando é o seguinte: você não deixa para investir o dinheiro que sobrou no final do mês. Porque se você falar, eu vou investir o dinheiro que sobrou, você vai acabar não investindo nunca, porque você nunca vai sobrar dinheiro. Então o que você faz? Logo no começo do mês você define qual o valor que você vai investir e você investe. E aí o dinheiro que sobrou é o dinheiro que você vive o mês. Essa é uma dica super básica, praticamente todo mundo que trabalha com finanças fala isso. E fala isso porque funciona e porque é verdade. Aqui é a mesma coisa. Então você não pode falar do tipo, eu vou trabalhar no meu objetivo, ou um determinado objetivo, quando sobrar tempo, ou se sobrar tempo hoje à noite. Sabe? Você não pode. Você tem que abrir sua agenda, a agenda semanal, e você tem que montar lá na sua agenda, no seu bloco de tempo, e realmente montar um bloco de tempos para você pegar tração. E também no seu trabalho, porque como você procrastina no seu trabalho, é muito provável que você passe o dia todo e no final do dia você poderia ter feito muito mais e não fez. É engraçado como as pessoas elas protegem as coisas delas, né? Então, por exemplo, se digamos que você seja viciado em livro ou em CD ou então vídeo, ou então aquele disco de vinil antigo, tudo mais. Enfim, qualquer que seja o seu hobby, com certeza se alguém mexer nas suas coisas você vai virar um monstro, né? Você vai ficar com raiva, ou não quer que ninguém mexa nos seus livros, não quer que ninguém mexa na sua coleção de CD, na sua coleção de vinil, etc. Mas, quando o assunto é tempo, aí as pessoas geralmente são bastante complacentes, são bastante liberadas, assim, não se importam muito. E a agenda semanal serve justamente para isso, você tem que ser um pouco mais rígido com o seu tempo, da mesma forma que você é rígido com as outras coisas que você tem na sua vida. Então aqui nesse caso, como você faz isso é justamente através dos blocos de tempo. Então você monta a sua agenda semanal, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas você monta a sua agenda semanal e aí você determina quais são os blocos de tempo que você vai determinar para trabalhos que dão tração para você, seja dentro do seu próprio trabalho ou então algum objetivo, alguma coisa que você tem fora do seu trabalho. Outra técnica também é uma técnica chamada técnica Pomodoro, e você já deixa agendado na sua agenda também
quando que você vai fazer aquela técnica Pomodoro. Geralmente é de 25 minutos ou 30 minutos, aí você vai lá e já tem agendado na sua agenda. Então não é um tempo que sobrou, né? Sobrou tempo hoje, aí hoje eu vou fazer tal coisa. Não. Na verdade, você já deixou bem marcado na sua agenda exatamente o que você vai fazer. E quando você marca na sua agenda esses blocos, basicamente você tem 3 tipos de blocos, né? Super resumidão aqui, você tem 3 tipos de bloco. O primeiro deles é o bloco relacionado a você, o segundo é de relacionamentos e o terceiro é de trabalho. Então você começa na sua agenda marcando os relacionados a você, do tipo ir para academia, por exemplo, é um bloco relacionado a você. Ou alimentação, alguma alimentação que você gosta de fazer ou específica, né, determinar que de 1 hora da tarde até 2 horas da tarde é o seu almoço. Então é um bloco relacionado a você. Ou então ler livro, ou meditação, ou algum hobby que você tenha, são blocos que são relacionados a você. Tem outro segundo bloco que é o de relacionamento, que é óbvio caso você queira se relacionar melhor com a sua família, ou se relacionar melhor com o seu cônjuge, aquela coisa toda. Aí você marca na sua agenda também os blocos de relacionamento. E por último, tem o bloco de trabalho, que por mais que seja por último aqui que eu estou falando, mas na verdade geralmente é o que mais vai ocupar espaço na sua agenda. É normal, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, tem que trabalhar, então você vai marcar lá. Na minha agenda, o bloco de trabalho geralmente eu pinto de vermelho, então se você vê minha agenda assim semanal, você vai ver que ela é bem mais vermelha do que qualquer outra cor. Mas vamos seguir. Vamos lá. O primeiro passo, como eu falei, só recapitulando, o primeiro passo é lidar com seus gatilhos internos. O segundo passo é você agendar tempos para atração, para você trabalhar de maneira focada, com foco. Não deixar ao acaso, porque se você deixar ao acaso, você nunca vai fazer. E o terceiro passo é eliminar os gatilhos externos. O gatilho externo, eu falo eliminar, porque ele é possível eliminar. Diferente do interno, você não consegue deletar os seus gatilhos internos, mas o gatilho externo você consegue eliminar. Só que, lógico, exige bastante força de vontade aí da sua própria parte. Então você tem que sempre pensar no porquê que você está fazendo as coisas que você faz, porque aí geralmente você consegue se motivar ou se desmotivar para não perder tempo em coisa que não merece tempo. Enfim, existem pelo menos 8 tipos de gatilhos externos que você tem que dar um jeito de eliminar ou gerenciar eles super bem. Lógico, os 8 que eu estou falando aqui, como eu disse, são pelo menos, então não é uma lista definitiva. Talvez você tenha mais do que esses 8 na sua realidade, ou talvez você tenha menos do que esses 8 na sua realidade, mas eu vou falar 8 aqui que já engloba muita coisa. O primeiro são as interrupções no trabalho. Então, esse é um gatilho externo que você tem. Tem até um estudo, é uma briga lá nos Estados Unidos que está acontecendo, na verdade, por causa desse estudo, mas é um estudo interessante, que falou que erro médico é a terceira maior causa de mortes nos Estados Unidos. É muito esquisito esse estudo, mas mesmo assim, todas as pessoas que estão criticando o estudo, eles ainda afirmam que erro médico é uma coisa muito grave, muito complicada mesmo. E eles identificaram, alguns hospitais dos Estados Unidos identificaram, que os erros médicos aconteciam porque as pessoas que estavam medicando, nesse caso as enfermeiras, não estou dizendo que todo erro médico é da enfermeira, mas no caso de medicações eles entraram, né? E quem medica são as enfermeiras, então eles descobriram que as enfermeiras estavam sendo muito interrompidas durante o trabalho delas. E quando elas são interrompidas, quando elas estão aplicando medicação e elas são interrompidas, isso atrapalha o trabalho delas. E aí esses hospitais, eles estão fazendo as enfermeiras, sempre que elas forem aplicar algum tipo de medicação, ou fazer um período de aplicar medicação em vários pacientes, elas colocam um colete de uma cor diferente. E é uma cor bem gritante, né? E aí todo o staff do hospital sabe, foi treinado para saber que quando uma enfermeira está usando aquele colete, sei lá, aquele verde super colorido, não é para falar com ela, não é para interromper, não é para chamar, não é para fazer nada, porque ela está aplicando medicação. É uma briga deles lá, mas é interessante a gente ver que a gente sofre interrupções no nosso trabalho o tempo todo, e quando a gente é interrompido, se a gente está no estado de flow, né, naquele estado de fluidez, é muito difícil voltar para o estado de fluidez, e quando mesmo se a interrupção for super rápida, é muito provável que a gente vai acabar cometendo algum erro, mesmo sem a gente saber. Então, você tem que dar um jeito, aí nesse caso, de gerenciar essas interrupções no trabalho. E lógico, depende muito da sua hierarquia no trabalho, né? Se você está uma hierarquia bem mais alta, lá em cima, você pode colocar umas regras mais fortes para alguém te interromper. Agora, se você está numa hierarquia mais baixa, você
já não consegue colocar essas regras tão forte. Mas é importante você saber que a interrupção do trabalho é uma das coisas que você tem que aprender a gerenciar ou tirar totalmente, porque é uma enorme fonte de distração para você. O segundo gatilho externo são os e-mails. Eu, no último cargo que eu estava gerenciando um hotel, eu tinha que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, então era muito fácil eu chegar na faixa dos 100 e-mails por dia. 100 e-mails diferentes por dia. Eu estava chegando até mais ainda do que 100 e-mails por dia. E se você for responder toda hora, toda vez que recebe o e-mail, eu ia acabar não fazendo mais nada, só responder e-mail. Então, uma das coisas que você tem que fazer é colocar no seu bloco de tempo, na sua agenda semanal também, exatamente quando que você vai responder e-mails, principalmente se você não trabalha com alguma coisa imediatista, né? Ou seja, dá para esperar um pouquinho. Não estou dizendo que você vai esperar semanas para responder o e-mail, mas você pode agendar, sei lá, todo dia, sei lá, 3 horas da tarde, das 3 às 4 da tarde, é o horário só de responder e-mails, por exemplo. E aí fica agendado. Então, durante a manhã, por exemplo, você nem olha seus e-mails. Essa é uma boa estratégia. Uma outra estratégia também é você desativar as notificações dos e-mails, porque é a mesma coisa da notificação do celular. O meu, por exemplo, eu trabalhava com Outlook, então a tela do computador ficava aberta lá, e toda vez que recebia um e-mail, aparecia uma notificação assim no cantinho, você recebeu um e-mail e tudo mais. Essa notificação é horrível porque me distrai o tempo todo, então o ideal é que você tire essas notificações, não só do e-mail, mas de várias outras notificações também. O terceiro gatilho externo, tipo de gatilho externo, é muito comum hoje em dia, porque hoje está na moda aquele open office, que é aquela ideia de escritório aberto, né? Onde todo mundo se vê, você vê vários computadores e você vê todo mundo, conversa com todo mundo super fácil. Eu odeio o open office, mas é o que está na moda hoje em dia na administração. Então, vamos lá, o terceiro gatilho é conversa em grupo. Se você trabalha em open office, é muito difícil você se manter super focado durante muito tempo, porque o pessoal conversa. O pessoal conversa, 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 conversa. Então você tem que dar um jeito de distrair, de matar essas distrações para você não cair nessas conversas. Então no começo é super difícil, eu passei por uma dificuldade disso no começo, mas fica fácil com o passar do tempo. Fica tão fácil, mas tão fácil, que eu cheguei num ponto onde a pessoa para falar comigo, ela tinha que gritar o meu nome. Porque tava todo mundo falando, 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 e aquele jeito de todo mundo falando acabava virando aquele ruído branco para mim. Então, para mim, eu desligava completamente e focava só no que eu estava fazendo. A não ser que alguém chegasse e gritasse meu nome, né, falasse meu nome, aí sim eu conseguia me distrair, né, e a pessoa tinha a minha atenção. Mas é algo que você vai ter que dar um jeito de gerenciar com você mesmo. E conversa de grupo também pode acontecer não só em Open Office, mas em outra parte do escritório. Por exemplo, você tem uma copinha lá, né, com uma cozinha pequenininha e tudo mais, e aí você levanta para ir pegar uma água e tudo mais, e tem um grupinho conversando. É muito fácil você se sentir atraído por aquele grupinho para você participar da conversa e tudo mais. Então você tem que gerenciar isso para você pegar sua água e voltar sem cair nas distrações, porque daqui a pouco passa 15 minutos, 20 minutos, meia hora e você ficou lá só conversando. O quarto tipo de gatilho externo são as reuniões. As reuniões é um pouquinho mais complicado também, porque também depende da sua posição de hierarquia dentro da empresa. Claro, independente da sua posição hierárquica, você sabe que reunião é um saco e não é produtiva. A gigantesca maior parte das reuniões são totalmente improdutivas. As pessoas gostam de reunião, de maneira geral, porque dá a impressão de que você está trabalhando, mas na verdade você não está fazendo nada. Esse é o que a maioria das pessoas tem esse sentimento. Então, se você está numa posição de hierarquia superior lá, ou seja, é você que está gerenciando a reunião, você que está fazendo a reunião acontecer, é bacana você colocar um horário de começo e término para a reunião. A maior parte das reuniões não tem horário de término, se você for ver. As pessoas geralmente chamam você para a reunião 3 horas da tarde e eles não falam que horas que vai terminar. Se você que está organizando essa reunião, é interessante você falar que horas começa e que horas termina, porque você tem outras coisas para fazer. E também, se você está numa posição hierárquica que pode ser, que dá para gerenciar essas reuniões de uma forma melhor, você pode inclusive excluir as reuniões, na verdade. Porque se você acha que um determinado assunto pode ser tratado através de e-mail ou de uma rápida conversa, você faz do que fazer uma reunião. Agora, se você está numa posição de hierarquia inferior, aí nesse caso você não tem muito o que fazer, você é obrigado a participar da reunião e tudo mais. Mas tenta gerenciar isso da melhor forma possível. O quinto gatilho externo
Esse sim é o mais famoso que você vê pela internet, como eu já falei, que é o seu celular, são as interrupções do seu celular. Como eu disse, se você procurar na internet, praticamente todos os artigos e vídeos que você vai achar sobre distraído, como deixar de ser distraído, como se distrair menos, algo assim, eles sempre jogam a culpa pro celular. Enfim, o celular não é o culpado, como eu falei, mas ele é sim um dos gatilhos para você se distrair. Então tem algumas coisas que você pode fazer. Uma delas, por exemplo, é você deletar do seu celular os aplicativos que você não usa mais. Isso já ajuda bastante. Um outro é você reorganizar os aplicativos do seu celular para que os aplicativos que você gosta de usar e que sejam só distrações sejam mais difíceis de serem encontrados. Então, por exemplo, você tem, sei lá, você gosta muito do Instagram, não deixa o Instagram logo na página inicial, que só com um clique você acessa o Instagram. Deixa ele um pouco mais escondido para ficar um pouquinho mais difícil. Você não vai matar a sua sede pelo Instagram, mas você deixa um pouquinho mais difícil só. Outra coisa que você pode fazer, que é o principal, na verdade você tem que fazer, são as notificações do celular. Notificação do celular, mesmo se o seu celular está no silencioso, se o seu celular apita, né, ele sem som, digo, ele aparece alguma imagem, alguma coisa assim, isso já é o suficiente para te distrair. Então, muitas pessoas não gerenciam as próprias notificações. O celular, você consegue entrar lá na área de notificações, seja o celular que for que você usa, você consegue identificar qual aplicativo que você quer, que pode te interromper ou que não pode te interromper. Então entra no seu celular, aprende a mexer nele e verifica qual aplicativo que você quer que tenha essa capacidade de te interromper e qual aplicativo você não quer. No meu celular, por exemplo, a única coisa que pode me interromper ou é alguma notificação do WhatsApp ou então é uma ligação telefônica. Só. SMS não me interrompe, Instagram não me interrompe, nada. Eu não permito nada que interrompa o meu celular ali, né? Que notifique no meu celular. Ou seja, você pode me mandar 1000 mensagens no Instagram que eu só vou ver quando eu abrir o Instagram mesmo. Ele não vai ficar dando nenhum pop-up no meu celular de forma alguma. Só o WhatsApp e ligações. Outra coisa também, envolvendo o celular, é que os celulares de hoje em dia têm uma função chamada não perturbe, né? A função de não perturbar. Poucas pessoas sabem disso e poucas pessoas sabem usar. Tanto o celular Android quanto o celular do iPhone, ele tem essa opção. Então usa essa opção. Você não vai usar essa opção o tempo todo, né? Você não vai ligar o não perturbar e vai deixar esse não perturbar para sempre. Mas é importante para você evitar distração. Então, por exemplo, se você agendou na sua agenda, no seu calendário lá, são 2 horas da tarde agora, e das 2 até 2h30 você vai estar super focado em fazer um relatório, por exemplo, aí você coloca lá no seu celular o não perturbar durante essa meia hora. Então, durante essa meia hora, o mundo pode estar acabando no seu celular e você não sabe, você vai estar só focado no seu relatório. E uma outra técnica também, que qualquer um consegue fazer, não precisa de conhecimento em tecnologia para aprender a fazer, é simplesmente tirar o seu celular do seu campo de visão. Isso funciona super bem, super bem. Porque o seu celular, quando ele está no seu campo de visão, né, ele está no seu canto da mesa, em qualquer lugar que esteja no seu campo de visão, se você estiver trabalhando, estiver fazendo alguma coisa no computador, ou até mesmo conversando com alguém, você já deve ter passado por isso, a pessoa está conversando com você, olho a olho, e volta e meia ela olha assim pro celular e volta para você, depois volta pro celular e volta para você. Enfim, essa pessoa está super distraída. E você pode ficar super distraído também quando você está trabalhando. Então é bacana você tirar o celular dali e colocar em algum outro lugar. E nem precisa ser um lugar muito longe, você pode colocar dentro da gaveta, né? Ou em algum lugar que você não está vendo, né? Atrás de você, nas suas costas, enfim. Saia e tire o celular do seu campo de visão. O sexto tipo de gatilho externo seriam as interrupções no seu desktop. Basicamente aqui é o que eu já falei, quando eu recebi o e-mail, aparecia um pop-up aqui dizendo que eu tinha recebido um e-mail. O desktop hoje em dia ele dá várias outras notificações, ainda mais se você tem uma tonelada de programa instalado no seu computador. Às vezes o antivírus aparece, aí aparece a atualização do Windows, aparece não sei o que lá, enfim. Você tem que descobrir, né, no Windows ou em qualquer outro sistema operacional que você usa, descobre como é que faz para tirar essas notificações também, porque senão esse negócio fica enchendo o teu saco o tempo todo e você não consegue trabalhar. Uma outra forma também de interromper essas interrupções do seu desktop é você tirar o computador da internet, desligar a internet do computador. Tem muita notificação que vem só por causa da internet, então quando você tira do computador da internet, você tira essa notificação. Eu faço isso direto quando eu quero
focar em alguma coisa que eu tenho que fazer, alguma coisa, principalmente quando é algo criativo, eu tenho que criar alguma coisa do zero, eu geralmente desligo o computador da internet e aí eu trabalho super focado. Tão focado, na verdade, que eu acabo até esquecendo que o computador está fora da internet. O sétimo são artigos online. Aí nesse caso talvez você não tenha, ou talvez você tenha, não sei. E aqui eu gosto muito de ler, eu prefiro ler do que inclusive ver vídeo no YouTube ou algum audiobook e tudo mais, eu gosto mais é de ler. Então, esses artigos online, eles são grandes fontes de distração para mim. Então o que eu faço é basicamente o que eu já fiz, que eu já falei anteriormente, que eu tenho na minha agenda um bloco de tempo agendado só para leitura desses artigos que eu tenho vontade de ler. Lógico que às vezes você está na internet fazendo uma pesquisa de algum termo específico, alguma coisa específica, e aí aparecem alguns artigos, né, para você, te convidando para ler alguma coisa e tudo mais, e aí você fica curioso para ler. E aí tem alguns aplicativos que você pode usar no computador ou no celular. Um deles é o Pocket, o outro é um Instapaper. Basicamente você entra lá no artigo e aí você não lê, você clica no aplicativo e o aplicativo salva esse artigo para você ler mais tarde. Então você não precisa se preocupar onde que está aquele artigo, qual a página que ele está, etc e tal. Não precisa ficar com aquele monte de aba aberto, né, com coisa para você quer ler depois no futuro. Você só salva e lê depois. No Google Chrome, no navegador Google Chrome, hoje tem uma ferramenta lá que se chama lista de leitura. Então, se você entrou num site e quer ler aquele artigo, mas você não tá naquele tempo de ler aquele artigo, você pode clicar no lista de leitura, que ele adiciona para a lista, e aí você exclui sai daquele artigo e vai fazer outra coisa. E aí, quando você entra naquela lista de leitura, vai aparecer os artigos que você marcou para ler mais tarde. Eu gosto mais do Pocket do Instapaper, porque quando você salva, ele salva só o artigo e as imagens do artigo. Então, não vai salvar links para outros artigos, né, que fica te chamando, ou também não salva propagandas, né, que às vezes você vai ter alguns sites aí que é tonelada de propaganda. Então, quando você salva eles no Instapaper ou no Pocket, a propaganda também some. E o oitavo é gatilho externo para te distrair. E esse te distrai, que é uma beleza, te distrai muito, se chama feed de notícias. É basicamente aquela página inicial quando você abre o Facebook, ou quando você abre o Instagram, ou quando você abre o Twitter, ou quando você abre qualquer rede social que você gosta. Aquele feed de notícias, ele é super apetitoso pra gente, e ele é super apetitoso não é por acaso. As pessoas que trabalham nessas empresas, elas trabalham o tempo todo no algoritmo para te mostrar coisas, para te fazer ficar dentro daquele aplicativo. Então, o Instagram, por exemplo, você não paga para usar o Instagram, ele é de graça. Então é óbvio que quando você começa a usar o Instagram, o objetivo dos donos do Instagram, né, do dono do Instagram e das pessoas que trabalham no Instagram, é retenção, ou seja, é manter você lá dentro a maior parte do tempo. Porque quanto mais tempo você passa no Instagram, ou mais tempo você passa em qualquer outra plataforma, mais aquela plataforma ganha dinheiro. É mais ou menos assim que funciona. Tipo TV. A TV, ela faz o máximo para te manter entretido, te manter fixo naquele canal, porque quanto mais tempo você passa naquele canal, mais pessoas estão naquele canal, mais dinheiro eles ganham. Ou seja, esse feed de notícias, ele é programado para deixar você viciado nele. Mas se você não chegou no feed de notícias, como eu disse, o feed de notícias não apontou uma arma na sua cabeça e mandou você ficar lá dentro. É você que chegou lá. Mas quando você chega lá, é importante você saber que o feed de notícias é um excelente gatilho de distração. Você está olhando, e você fala, não, só vou olhar 2 minutinhos aqui. Quando você vê, passou meia hora e você nem sabe para onde foi aquela meia hora. No Instagram, tem até dentro da sua conta, você consegue ver, inclusive, quanto tempo você passa no Instagram. Ele mostra lá a média diária de quantos minutos ou quantas horas, né, se for o caso, quantas horas você passa no Instagram. E esse feed de notícias, ele é tão bom nisso, em te deixar, né, te dar dopamina o tempo todo e te deixar preso lá e viciado lá, que você nem sabe quanto tempo você passou nesse aplicativo no Instagram e nos outros também. Então, depois dá uma olhadinha lá, para você saber, o meu, por exemplo, foi 18 minutos. Eu não sou super fã do Instagram, então realmente eu passo pouquíssimo tempo por dia. Mas se você pegar aí 18 minutos e multiplicar por 30 dias, já dá uma bela quantidade de tempo. Então dá uma olhada lá no seu, ele vai mostrar lá. Imagina se ele der 1 hora por dia aí, e que eu acho que é bastante razoável. As pessoas hoje em dia gastam até mais do que 1 hora, eu vejo pelo menos, né? As pessoas gastam até mais do que 1 hora no Instagram. E aí você multiplica isso por 30 para você ver quanto tempo você gastou num mês e você nem sabe para onde foi aquele tempo. Ou seja, foi completamente distraído, completamente longe dos seus objetivos. Beleza, recapitulando de novo então,
O primeiro passo é você lidar com os gatilhos internos. O segundo passo é você agendar na sua agenda, né, os blocos, para você fazer mais tempo para atração. E o terceiro passo é você eliminar os gatilhos externos, ou pelo menos gerenciar o melhor que você puder. O quarto passo, ele é um passo super importante, mas ele só pode ser feito quando você já fez outros três. Então, se você já colocou em prática os outros três, claro, você não vai ficar um mestre, né? Você não vai conseguir ser completamente indistraível, é impossível isso, sempre você vai ter algum tipo de distração, é absolutamente impossível matar todas as distrações, mas se você já colocou os três passos anteriores em prática, e já meio que já pegou o jeito já de fazer as coisas, e já consegue se tocar quando alguém está te distraindo, ou alguma coisa está te distraindo, aí você vem para esse quarto passo. O quarto passo se chama pactos, ou seja, você faz pactos com você mesmo para evitar a distração. Em psicologia, se eu não me engano, eu acho que ele se chama dispositivo de compromisso, ou então pré-comprometimento. Enfim, qualquer que seja o conceito que o pessoal fala por aí, basicamente são pactos que você faz com você mesmo para evitar se distrair no futuro. Então você faz um pacto com você agora, no presente, para evitar se distrair no futuro, porque a gente sabe que no futuro a gente vai correr atrás de distrações. Existem três tipos de pactos. O primeiro deles é o pacto de esforço, ou seja, é um pacto que você faz com você mesmo, e o objetivo do pacto de esforço é aumentar o esforço para você fazer alguma coisa que te distrai. Então, por exemplo, se você fica muito distraído com o celular, é muito fácil você se distrair com o celular. Um pacto de esforço que você pode fazer é, quando eu estiver naquele meu tempo de flow, né, quando eu estiver trabalhando naquela área, que eu preciso ficar super focado, eu vou simplesmente desligar o celular, desligar completamente o celular. E aí quando você desliga o celular e você está fazendo alguma coisa, está trabalhando, por mais que ele fique perto de você, mesmo se você tiver aquela vontade enorme de pegar e só olhar o Instagram rapidinho, você vai perceber que você vai precisar de muito esforço para chegar no Instagram. Você tem que ligar o celular, esperar ele ligar, tudo mais, esperar um tempinho, aí tem que digitar a senha e tudo mais. Ou seja, são pactos que você faz para aumentar o esforço para aquela atividade que é indesejada. Então pensa numa atividade indesejada e tenta aumentar o esforço para ela. Por exemplo, tem um relato de um cara lá nos Estados Unidos que ele trabalhava em home office e aí ele não estava conseguindo trabalhar porque ele comprou uns jogos novos pro videogame dele e aí ele ficava doido para jogar videogame. Toda hora ele ficava doido para jogar videogame. E quando ele foi ver, quando ele colocou na ponta do lápis, no final da semana, ele não foi nada produtivo, ele estava com cheio de coisa para fazer. Aí na próxima semana, ele não só desligou o videogame, mas ele na verdade ele tirou o videogame, todos os cabos do videogame e guardou o videogame no armário. Então toda vez que ele tinha uma vontade enorme de jogar videogame, ele lembrava que ele tinha que, putz, tem que ir lá pegar o videogame, tem que ir lá na sala, colocar, conectar no HDMI, tem que fazer não sei o que lá e tudo mais. Ou seja, ele aumentou o esforço para poder jogar videogame. Um dos grandes motivos de que você se distrai hoje em dia, principalmente com rede social, é porque é muito fácil chegar nela, é muito simples chegar nela. Então, por isso que eu falei, uma das formas também é tirar o celular do seu caminho, sabe? Então, se você trabalha em casa, eu trabalho em casa, eu posso fazer isso. E eu faço isso. Quando eu quero um momento de foco, eu pego o meu celular e levo lá para minha cama, lá no quarto, enquanto eu estou lá no outro quarto trabalhando. Então, toda vez que eu falo, putz, eu queria ver alguma coisa no celular, eu falo, mas eu tenho que levantar, tenho que ir lá no outro quarto, buscar o celular. Então, o esforço por si só já faz com que eu pare de pensar em me distrair. Você pode colocar outros tipos também de pacto de esforço aqui, por exemplo, você pode instalar aplicativos no celular, tem uns aplicativos que bloqueiam as suas redes sociais por um determinado período de tempo. Então, por exemplo, você fala, agora eu vou começar a trabalhar super focado, vou trabalhar super focado durante uma hora, ou vou estudar super focado durante uma hora. Aí você vai lá e ativa o aplicativo. Aí aquele aplicativo bloqueia tudo. Ou seja, se você pegar o celular e falar, eu quero ver o Instagram, o aplicativo ele eventualmente libera para você. Mas você tem que fazer várias coisas. Você tem que digitar uma senha, você tem que mostrar o rosto, você tem que fazer um monte de coisa para poder acessar o Instagram. Ou seja, fica muito mais difícil para acessar o Instagram. Você pode fazer isso também no seu ambiente de trabalho, no seu desktop. Você pode instalar um programa, e tem programa para Windows, que você pode instalar, ou para Mac também, que ele bloqueia sites. Então, por exemplo, digamos que um dos sites que eu já vi em escritório, que é super famoso por distrair as pessoas, é o G1. Todo mundo vai lá e coloca G1, e o navegador, inclusive, autocompleta aquilo ali, você não precisa nem digitar g1.com.br. É só digitar G1 e o computador já meio que já vai automático para lá. Ele já te mostra um monte de coisa para ler, então você pode passar ali meia hora lendo G1, ou globo.com, né, que é a mesma coisa. Você pode passar meia hora lendo aquilo ali. Então você pode instalar um aplicativo no celular, ou então um programa no computador,
para bloquear esses sites. Eu tinha um programa para bloquear, mas para mim eu me sinto melhor quando eu bloqueio completamente a internet. Então eu desligo o meu computador da internet. É muito mais eficaz para mim, não preciso instalar nenhum programa e tal. Mas aí você tem que ver o que funciona para você. Outra forma também de pacto de esforço é muito bacana, a ideia é você chamar outra pessoa para trabalhar junto com você. Então você fala para essa pessoa que a gente vai trabalhar durante 1 hora e a gente tem que meio que ficar de olho um no outro enquanto está trabalhando. Isso funciona super bem, principalmente para quem estuda, quem está estudando, você deve saber, né, como o pessoal vai estudar para concurso ou algum cursinho pré-vestibular, tudo mais, ele se desloca em algum local onde tem várias pessoas estudando, então meio que tem uma pressão social ali para você não ficar distraído e para você estudar, e como está todo mundo estudando. Tem uma startup nos Estados Unidos que fez bastante sucesso, está fazendo bastante sucesso, eu não lembro o nome, mas é uma startup e a ideia é interessante até. Você entra no aplicativo lá, né, no site deles, e aí você agenda que você, sei lá, segunda-feira, de 9 até 10 da manhã, ou de 9 até meio-dia, você vai sentar e fazer um trabalho que exige super foco, né? Você está escrevendo um livro, então você vai sentar e vai escrever o livro nesse horário. E aí outras pessoas vão lá e vão registrando e tudo mais e tal, até que alguém registra alguma coisa parecida, e aí o sistema acha uma outra pessoa que também quer um tempo de foco nesse mesmo horário, né, entre 10 horas da manhã e meio-dia daquele dia. Aí o sistema conecta vocês dois, e aí quando chega no dia, você faz um call com a pessoa e mostra, vai aparecer lá na tela a pessoa, e aí você começa a trabalhar e a pessoa também começa a trabalhar. Ou seja, ele basicamente virou seu parceiro de trabalho ali. Então você faz de tudo para não se distrair na frente dele, e ele também vai fazer de tudo para não se distrair na sua frente. Parece besteira, só que isso funciona. Funcionou tão bem que tem muita gente usando, e é uma startup que está levantando uma tonelada de dinheiro lá nos Estados Unidos. Enfim, todo mundo que usa diz que ele é super eficaz. As pessoas que usam diz que estão super produtivas toda vez que usam e acabam viciando no aplicativo. Eu vi uma vez também um cara engraçado, ele colocou o celular dele de pé, colocou num tripézinho lá na frente do computador dele, era um menino na verdade, e aí ele colocou uma live no Instagram. E aí na live ele digitou lá que ele não ia conversar com ninguém, ele só estava na live porque ele precisava estudar. E aí ele começou a estudar. E aí o fato de estar na live, ter gente olhando ele estudando o tempo todo, meio que forçou uma pressão social em cima dele. Ele mesmo que forjou essa pressão social. E isso funcionou para ele começar a estudar. Enfim, parece que funciona super bem. Eu não testei nenhuma dessas formas porque eu gosto de trabalhar sozinho. Mas se isso for passível para você, se você gostar dessa ideia, é uma das ideias que você pode fazer para fazer um pacto de esforço com você mesmo. O segundo tipo de pacto se chama pacto de preço. Pacto de preço é um pré-comprometimento, basicamente onde você coloca o seu na reta. E você coloca o seu na reta através de dinheiro. Tem até um estudo muito famoso nos Estados Unidos sobre pessoas que eram fumantes e que eles queriam parar de fumar, né? Fumantes que queriam deixar de fumar. E aí os organizadores do estudo pegou esse grupo e subdividiu em 3 grupos, né? 3 grupos menores. E aí eles passaram algumas coisas para os 3 grupos e 6 meses depois eles tinham que ver se eles tinham parado de fumar ou não. O primeiro grupo, eles basicamente deram informações sobre o fumo, como é prejudicial para a sua saúde, blá blá blá, e deram adesivos de nicotina para esse grupo. 6 meses depois, eles viram que 6% do grupo tinha parado de fumar. O segundo grupo, eles ofereceram $500, acho que foi 500 ou foi $800, algum valor nesse sentido, para quem conseguisse parar de fumar nesse período de 6 meses. Aí 6 meses depois, eles fizeram um levantamento e 17% das pessoas conseguiram parar de fumar. Aí o terceiro grupo, eles não só ofereceram dinheiro para quem parasse de fumar, era $500, mas na verdade todos os participantes daquele grupo, eles foram obrigados a dar $150 para os organizadores do projeto. Então você tinha que pagar os $150 e aí se daqui 6 meses você tivesse parado de fumar, você ia receber de volta os seus $150 e mais $500. Se você não tivesse parado de fumar, você simplesmente ia perder o seu dinheiro e não ia ganhar nada. Esse terceiro grupo, a quantidade de pessoas que conseguiu parar de fumar subiu para 52%. Ou seja, é só um dos exemplos que a gente tem, mas já ficou bastante comprovado, já tem uma tonelada de estudos que mostram isso, que a gente é muito mais motivado a evitar perda do que necessariamente de ganhar alguma coisa. Então o pacto de preço é isso, é você fazer um pacto com você mesmo para você evitar alguma perda, nesse caso uma perda financeira,
porque a financeira é uma das que mais doem pra gente. Então você faz um pacto financeiro com você mesmo. Tem um cara nos Estados Unidos que ele fez uma regra. A regra dele era a seguinte: era ou eu queimo dinheiro ou eu queimo caloria. Ou seja, ou ele ia para academia para se matar lá na esteira, na bicicleta e tudo mais, ou então ele ia queimar o próprio dinheiro. Esse era o pacto que ele fez com ele mesmo. Você pode fazer pacto com outras pessoas também, né? Tipo, com a sua esposa, com seu marido. Do tipo, eu preciso ir na academia 5 vezes por semana, por exemplo. Se eu não for na academia 5 vezes por semana, você pode ficar com uns R$ 100, sei lá. Você entrega R$ 100 para a pessoa e fala, se eu não conseguir atingir esse meu objetivo, você pode ficar com esses R$ 100 para você. E não interessa o valor, tem que ser algum valor que seja, lógico, que dê motivação para você não se distrair, né? Para você realmente se manter focado. Você falar R$ 1, você vai falar, isso é um custo muito baixo para mim. Então tranquilo, eu prefiro ficar em casa do que me matar lá na academia e perder R$ 1. E o terceiro e último tipo de pacto se chama pacto de identidade. Praticamente tudo que você faz, ou tudo que você deixa de fazer no dia a dia, é basicamente um reflexo da sua autoimagem. O seu cérebro ele é meio congruente nesse sentido, né? Se você tem uma determinada autoimagem, você vai fazer coisas que batem com aquilo. Se você tem uma autoimagem diferente, você vai fazer coisas que batem com aquilo. O seu cérebro não gosta de ser incongruente, porque para ele não faz sentido. E como a gente está falando aqui de distrações, uma autoimagem interessante que você pode ter, né? Uma identidade interessante que você pode ter, é a identidade daquela pessoa que não gosta de ser distraído. Ou seja, a identidade é pelo que você vai ficar famoso, né? Digo, nos seus amigos, no seu círculo social. Então, para você fazer isso acontecer, você tem que dizer para você mesmo, né? Nesse caso, a partir de agora, que você vai se tornar uma pessoa que não gosta de distrações. Essa vai ser parte da sua identidade. Se essa é parte da sua identidade, eventualmente as pessoas vão te reconhecer como isso também. Ou seja, você tem que mudar de você primeiro, né? A mudança tem que vir de dentro para fora. Então você primeiro racionaliza para você, do tipo, eu sou uma pessoa que não gosta de distrações, para depois as outras pessoas pegarem isso de você. E aí as pessoas vão, lógico, vão tomar mais cuidado na hora de falar com você, porque eles sabem que você não gosta de distrações. E aí as suas novas técnicas, né, as coisas que você faz durante o dia, relacionadas a não se distrair, eles acabam sendo justificáveis para as outras pessoas. Por exemplo, se você nunca montou uma agenda super meticulosa, né, a primeira vez que você monta uma agenda, você meio que fica com vergonha e sem graça de mostrar para as pessoas, de falar para as pessoas que você tem horário você quer saber o horário de término da reunião, aquela coisa toda. Mas, quando você faz um pacto de identidade com você mesmo, a partir de agora eu sou uma pessoa que não gosta de distrações, toda vez que alguém te olhar meio esquisito, você vai até falar, não, é porque eu não gosto de distrações, eu gosto de um negócio certinho em horário, eu gosto da minha agenda certinha. E de início pode causar meio que uma confusão com a pessoa ali, né? Meio que um impacto, mas esse impacto some rapidamente. E aí em breve a pessoa vai falar, não, eu não vou falar com fulano ou com fulana porque a agenda dele é muito, muito detalhada, então tem que ver como é que é a agenda dele. Ou seja, quando você defendeu essa sua posição, essa sua identidade, de que você gosta de uma agenda muito detalhada, as pessoas passam a te respeitar por conta disso. Eu, por exemplo, só dando um exemplo aqui, eu vou para academia todo dia às 18 horas. Atualmente esse é o meu horário, né? De 18 a 19, esse é meu horário de ir para academia. E eu sou tão... que todo mundo me conhece e sabe que de 18 a 19 eu tô ocupado. 18 a 19 eu tô ocupado. Não interessa se tá chovendo canivete, de 18 a 19 eu tô indo para academia. Até a minha esposa sabe, tanto que sempre que aparece alguma coisa nesse horário, ela meio que tenta dar uma desviada e marcar ou antes ou depois. Só quando realmente não tem por onde correr, aí ela me fala, tem alguma coisa que a gente tem que fazer, e é no horário da academia. Tudo bem, porque eu sei que mais de 90% do tempo eu consigo manter o meu horário de ir para academia de 18 até 19. Ou seja, isso já faz parte da minha identidade, e aí é justificável para as outras pessoas saber que meu horário de academia é de 18 a 19, de segunda a sexta, não interessa se está chovendo, se está frio, se está calor, não interessa nada disso. Então você tem que definir, tem que decidir qual a identidade que você quer. Nesse caso, como a gente está falando de distração, como eu falei, uma boa identidade para você adaptar e pegar para você, né? É essa de que você é uma pessoa que não gosta de distrações. Quando você começa a repetir esse mantra para você mesmo, você vai começar a agir de acordo e as outras pessoas vão começar a agir de acordo com você também. Enfim, então só recapitulando rapidinho, eu te falei que distração é algo que te deixa longe do seu sonho, porque ou você vai para atração ou você vai para distração. E aí tem 4 passos para você
combater essa distração. O primeiro delas é você lidar com seus gatilhos internos. O segundo deles é você bloquear na sua agenda os horários exatos para a sua atração, para você ser produtivo. O terceiro deles é você eliminar gatilhos externos, as coisas que te atrapalham, mas que vêm de fora. E o quarto deles é você fazer pactos com você mesmo para evitar a distração no futuro. Então é isso. Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas tem muito conteúdo aí. Então eu espero que você tenha gostado. Até a próxima.